quero que você abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Vamos ler o 22 para você entender do que é que eles estavam falando, que é a cura do cego de Betsaida. Marcos 8, versículo de número 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, amém? Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe o cego e rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Podemos assentar. As pessoas que viam os milagres do Senhor Jesus e todas as obras que ele fazia, diziam que ele era um tipo de reencarnação de João Batista, o mesmo espírito, ou um dos profetas, alguma coisa parecida. E é muito interessante nós analisarmos como as pessoas elas conseguem interpretar Jesus de uma forma tão errada. Às vezes você conversa com algumas pessoas, ou até você vê o comportamento de algumas pessoas, e você olha e diz assim: mas espera aí, que Jesus é esse aí que eu não conheço? Que Jesus é esse? Eu não conheço esse Jesus. Aí os discípulos falam sobre o que a multidão e o pessoal via e achava, né? E ele olha para eles e diz assim: e vocês, quem que vocês acham que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se você perceber o sermão desse texto todinho, ele se torna um sermão tão elucidativo. E Jesus faz uma pergunta sobre conhecimento. Não conhecimento teológico. Aqui, ó, da alma. Pedro olha e diz assim: Tu és o Cristo, ungido de Deus. Aí ele olha e diz assim: então tá, então vamos parar com esse assunto. Então Jesus começa a fazer com eles um exercício de aprendizado. Quando o Senhor Jesus vê que você começa a aprender algumas coisas, Ele quer muito que você continue aprendendo. Tudo que o Espírito Santo mais quer de nós é que nós tenhamos corações ensináveis, que nós tenhamos uma mente ensinável, que nós possamos ser capazes de continuarmos a aprender, que nós sejamos capazes de absorver a informação do Evangelho, o conhecimento de Cristo, e permitir que isso tudo seja pleno na nossa vida. Jesus olha para os seus discípulos e percebe que eles têm um conhecimento maravilhoso e extraordinário sobre Cristo, sobre a unção, sobre Ele ser o Cristo. Palavra Cristo, ungido de Deus. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 30, e admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. Não digam a ninguém. Eu não quero que vocês sejam propagadores e que vocês vão dizer. Não. Eu quero que as pessoas descubram quem eu sou. Você sabe que por mais que eu diga, ou que você diga para alguém quem é Jesus, enquanto ela não provar aqui, ela nunca vai saber. Ela pode saber aqui. Pode conhecer a teologia, pode conhecer a Bíblia, pode conhecer. Se ela não conhecer aqui, ela não conhece Jesus. O que adiantaria os discípulos chegarem para as pessoas e dizer: olha, ele é o Cristo, olha, ele é o ungido de Deus, vamos olhar nas Escrituras. Adiantaria alguma coisa? Adianta às vezes você enfiar na cabeça de uma pessoa o Evangelho, se aqui não foi alcançado? O Evangelho que ele não alcança o coração, ele fica apenas uma questão técnica. Ele não se torna uma vertente, ele não se torna uma prática, ele não se torna um prazer. Quando você olha para um cristão,
e você o vê impedido de cumprir a palavra, porque ele sente, porque ele não consegue, você olha e diz: o evangelho só está na sua mente, entendeu? Ele diz: eu não consigo porque eu sinto mágoa, eu não consigo porque eu não acho correto, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo andar a outra milha, eu não consigo entender, eu não consigo me humilhar, eu não consigo fazer o que é certo. Por que os crentes são impedidos por sentimentos? Porque quando o amor de Jesus chega no coração, ele se torna maior que tudo, porque ele não é um sentimento. Ele se torna maior que os seus sentimentos, maior que a sua paixão, maior que a sua inclinação por ti mesmo. E você vai entender isso no texto. Quando você conhece Jesus de coração, e não só a caráter informativo, você o ama de tal maneira, que o seu conhecimento não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento racional, é um conhecimento de alma. É um conhecimento entranhável, é um conhecimento de junto, tá junto. E o evangelho é superior a tudo, é superior ao que você sente, é superior àquilo que você entende, é superior àquilo que você quer. Por isso que quando você vê alguém dizer: eu sei o que tem que ser feito, mas eu não consigo fazer, você pode garantir àquela pessoa: falta conversão. Falta conversão. Os sentimentos nunca podem sucumbir, nunca, ao conhecimento do Senhor Jesus. Quando o seu coração conhece Jesus, você faz o que é preciso, na hora que é preciso e do jeito que é preciso. Por quê? Porque não é uma questão racional. Você sabia qual era o conhecimento dos discípulos a Cristo? Racional. Estavam empolgados com todos os milagres e todas as proporções de bênçãos que eles viam. Tu és o Cristo. Faltava muito para aquele conhecimento chegar no coração deles. E o próprio Pedro prova isso quando falha daqui a pouco. Daqui a pouco. Pedro dá uma nota dentro. E depois deu a maior bola fora da vida dele. Diga comigo: daqui a pouco. Você pode estar acertando agora, mas daqui a pouco você pode errar. E dar a maior nota fora da sua vida. Quantos de nós, às vezes estamos tão contentes agora, com nossa ação, com nossa atitude, com nosso comportamento, achando que tudo está certo, achando que tudo está correto, achando que vai dar tudo certo. Daqui a pouco dá tudo errado. Daqui a pouco, Pedro recebe a pior repreensão da vida. Pedro é comparado a sua palavra com o próprio Satanás. Foi a pior repreensão, a pior do que quando Jesus fala da fé, a pior do que quando Jesus diz assim: você não sabe nada, você vai me negar, a pior. Por quê? Diga comigo: amor ignorante. Diga: amor ignorante. Nunca queira ser amado por uma pessoa ignorante. Você vai ser muito mal amado. Pedro amava Jesus, mas era um amor ignorante. O que é um amor ignorante? É um amor sem conhecimento. Você ama Jesus, eu amo Jesus, e ninguém duvida disso. Mas esse amor pode ser ignorante. Pode ser um amor sem conhecimento. Continuando no versículo 31, Jesus, depois da confissão de Pedro, Jesus começa a abrir-lhes a Escritura, ensinar-lhes a Escritura. Você está aberto para aprender a Escritura? Será que nós estamos abertos para aprender aquilo que devemos fazer, da maneira que temos que fazer? Eles estavam abertos, porque Pedro confessa em nome dos demais aquilo que eles criam. Nós achamos, nós sabemos que tu és o Cristo. E no 31, começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Importante que eu padeça. Isso doeu nos ouvidos deles, principalmente de Pedro. Ficaram meio assustados. Jesus ensina sobre a importância do padecer. Você pode dizer amém ou não? Você tem aprendido a importância do padecer? Tem aprendido? Os discípulos negaram esse conhecimento e Pedro foi o porta-voz novamente dessa negação.
Padecer faz parte do cristianismo. Padecer faz parte do cristianismo. Importa que o Filho do Homem padeça. Padecer? Como assim? Sofrer? Como assim? O Senhor é aquele que tira o sofrimento do paralítico, do cego, do mudo, da viúva que está enterrando o próprio filho. O Senhor é aquele que alivia a dor de quem está sofrendo. Como pode trazer para si o sofrimento? Jesus não foi vencido pela cruz. Ele venceu na cruz. O que nós precisamos entender é que quando a vida te oferece circunstâncias de padecimento, é para que eu e você possamos manifestar a glória de Deus e dar honra a Deus. E toda vez que nós nos negamos a passar por situações de padecimento, porque nós dizemos, onde já se viu, um cristão como eu, um cristão tão fiel, um cristão tão honrado, um cristão tão correto, passando por uma situação dessa. O que nós temos senão um coração ignorante, um amor ignorante e um entendimento ignorante? Quando eu e você nós padecemos, nós estamos padecendo porque há um propósito de Deus. E o propósito de Deus não é o meu bem-estar, não é o seu bem-estar, mas é a glória de Deus. Só que quando eu e você chegamos para o Evangelho, e nós olhamos para o Evangelho como um meio de glória, de conforto, de zelo, de situações favoráveis, nós não conseguimos interpretar Deus, nós não conseguimos andar junto com Ele, porque nós não conseguimos entender que o padecimento faz parte do cristianismo. Jesus diz, importa que o Filho do Homem padeça. Como? Aquele que livra todos da dor vai passar por situações de sofrimento e de padecimento. Isso começou a soar de uma maneira negativa aos ouvidos dos discípulos, porque eles não tinham entendimento espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você, se você quer andar com Deus, mas se você não entende nada de Deus, você vai dar muito com a cara no poste. Por quê? Porque os discípulos mostraram que não conheciam nada do que era o espiritual. Quando você consegue entender a necessidade de aprender a padecer, de aprender a se humilhar, de aprender a passar por situações ruins, difíceis e negativas, porque Ele tem que ser glorificado, porque Ele tem que ser honrado, porque Ele é amado, e você não fica olhando para a sua vida, para os seus probleminhas, para as suas razões, para seu querer, sua vontade. Naquele momento os discípulos começaram a ficar indignados e aguçados, mas Jesus não para por aí, Ele diz ainda assim, muito. Além de padecer é muito. Você acha que você sofre muito? Você acha que você padece muito? Não. Ele padeceu muito, para que eu e você apenas padeçamos. Ele diz assim, e que fosse rejeitado pelos anciãos, príncipes, os sacerdotes, escribas. Tudo que os discípulos queriam era que Jesus fosse aceito como Cristo, por esses homens. Anciãos, escribas e sacerdotes. Quer dizer, como que pode? Rejeitado? Como que você faz quando você sofre por rejeição? Você fica ofendido, irritado, nervoso, quer dar o troco, quer fazer igual. Aquilo para os discípulos ficou muito ruim. Como rejeitado? Rejeitado por quem? Pelos doutores da lei? Por aqueles que conhecem a lei? Se eles rejeitarem a Cristo, como é que vai fazer? Como é que quantas vezes você já foi rejeitado e foi reprovado? A rejeição é uma maneira em que Deus mostra o quanto de orgulho existe dentro de nós, o quanto de ferida existe em nós. A humilhação que passamos é a maneira de Deus mostrar o quanto nós estamos longe daquilo que deveríamos estar. Onde já se viu? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que deve ter o governo e o principado inveterado, eterno, para sempre, ser rejeitado.
Como que você reage quando você é rejeitado? Como que você reage? Pastor, eu nem ligo, não estou nem aí, continuo vivendo minha vida e fazendo o que eu tenho que fazer. Certíssimo. Porque se você se importa tanto com o apreço dos outros, a rejeição dos outros vai te fazer mal. Mas quando você não se importa muito se alguém gosta ou desgosta de você, quando as pessoas te rejeitarem, vai ser assim, meio que indiferente. Aquilo soa para os discípulos judeus, né? Como algo muito difícil de se ouvir. Ele diz ainda assim, e é necessário que ele seja morto. Morrer? Como pode o príncipe da vida morrer? Como pode o filho de Deus morrer? Estava tudo escrito na Escritura. Tudo. Eles tinham na ponta da língua, mas não no centro do coração. Muito bem. Muitos cristãos têm muita coisa na ponta da língua, não é verdade? Versículos, textos, doutrinas, mas não está no centro do coração. Eles tinham a Escritura na ponta da língua, eram judeus, dedicados. Mas naquele momento, Jesus diz, ele precisa padecer muito, ele precisa ser rejeitado pelas autoridades, e ele precisa ser morto, e ele diz a última frase, e ele ressuscitará no terceiro dia. Essa frase, ressuscitará, nem foi relevante diante das outras negativas. Será que as boas coisas são relevantes diante das situações difíceis da sua vida ou não? Será que quando você olha para o seu problema, você só vê as coisas negativas e ruins? Você não olha nas entrelinhas, ou então no final, aquilo que o Senhor está te prometendo, aquilo que o Senhor está dizendo, se você aprender a padecer, se você aprender e passar aprovado pela rejeição, se você morrer para a sua carne, para a sua vontade, tudo vai ressuscitar os meus propósitos, os meus planos, a minha vontade para a sua vida, tudo vai dar certo, mas você precisa passar pelas 3 etapas. As 3 etapas. Você precisa aprender a sofrer. Existem pessoas que não sabem sofrer. Quando elas sofrem, o sofrimento mistura-se com revolta, com angústia, com a velha criatura, vira um balaio de gato dentro deles. Nós precisamos aprender a sofrer. Davi é um dos melhores mestres, falando em termos humanos, de sofrimento. Ele aprendeu a sofrer. Precisamos aprender a sofrer e aprender a logística de separar as coisas. Se vocês aprenderem a sofrer, se vocês aprenderem a ser rejeitados, se vocês entenderem que precisam morrer, vocês vão alcançar a promessa da ressurreição. Isso é para mim e é para você. Mas quem? Quem que quer aprender a sofrer com dignidade, com honra, como cristão? Recebendo o pior e dando o melhor. Pergunta para o seu irmão, quando você recebe o pior, você dá o melhor? Isso é saber sofrer. Pastora, quando eu saberei sofrer? Quando você recebe o pior e dá o melhor. Você aprendeu a sofrer. Você entendeu que ninguém te forma, que ninguém diz quem você é. Você é aquilo que Cristo tem formado. Ninguém vai dizer para você o que vai sair de dentro de você. Apenas o Espírito Santo de Deus. Primeiro, aprenda a sofrer. Segundo, entenda que rejeição faz parte da minha vida e da sua vida. A bênção te rejeita, a vida te rejeita, a sorte te rejeita, o dia te rejeita, a família te rejeita. E o que você faz? Você continua sendo crente. Não sai amargura, não sai ressentimento, não sai azedume, não sai vingança, não sai nada. Terceiro, tem que morrer. Jesus vai falar um pouquinho de morte daqui a pouco, e aí nós vamos fechar o quadro de morte. Versículo 32, ele diz ainda no 31, e em 3 dias ressuscitaria, mas isso não foi relevante. Ser aprovado não é relevante por Deus. O que é relevante para os crentes é eles fazerem a própria vontade deles. O que é relevante para os crentes é eles executarem a própria vontade, o próprio juízo e a própria determinação. Isso é relevante para os crentes. Eu queria perguntar uma coisa para você, o que é relevante para você? Fazer a vontade de Deus ou ficar no seio ou no centro da sua vontade? O que é relevante para você? A Bíblia diz no versículo 32, e dizia abertamente estas palavras.
Jesus falava abertamente, mas eles estavam fechados. Às vezes Jesus é sincero comigo e com você e nós não somos com Ele. Às vezes Jesus é verdadeiro conosco e nós não somos verdadeiros. Diga assim para o seu irmão, Jesus falava abertamente. E eles estavam fechados. Muitas vezes nossas atitudes e reações não são tão afinadas e pareadas com as do Senhor Jesus. Às vezes o Senhor Jesus vem para nós com todo o amor e todo o desejo de nos ajudar, mas nós não queremos ser ajudados da maneira que o Senhor Jesus quer nos ajudar. Às vezes o Senhor Jesus fala conosco de uma maneira muito sincera, e nós somos cheios de percalços, cheios de milindres, cheios de situações sinuosas. Às vezes o Senhor Jesus vem falar conosco de consolo, de amor, de humildade. E nós estamos cheios de nós mesmos e falamos da nossa arrogância, das nossas razões e daquilo que nós achamos que é certo. Quantas vezes o Senhor Jesus veio ao seu encontro e Ele pegou você totalmente o contrário daquilo que Ele trouxe? Bênção? Isso é bênção. Bênção é você poder encontrá-lo e você ser receptivo àquilo que Ele vem te oferecer. Isso é bênção. Jesus falava abertamente aos corações que estavam fechados. A mente aberta, coração fechado. A mente aberta, coração fechado. A Bíblia diz assim, dizia abertamente 32 essas palavras. Pedro, no grego diz, segura no braço, tomou de parte, arrastou para um canto. E em Mateus ele diz assim, Senhor, tenha dó de ti. Isso não pode acontecer contigo. E Marcos relata assim, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, a exortá-lo. Pedro achava que estava fazendo algo muito favorável, muito bom. Diga assim, às vezes, eu não vou dizer sempre, tá? Mas às vezes eu acho que eu estou fazendo algo tão certo. E está tudo errado. Você vai descobrir? Vai. Quando? Lá na frente. Naquele momento ele achava que ele estava fazendo algo assim, extraordinário. Porque um pouquinho antes, e Mateus relata, que ele diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tu és Pedro. Eu te darei as chaves. Ele estava todo cheio de razão, cheio de si. Ele estava todo envaidecido, porque tinha dado uma nota dentro. E deu a maior bola fora da vida dele. Quando você acha que você tem razão, você perdeu todas. O verdadeiro cristianismo, ele não te dá razão. Ele te dá a cruz. O verdadeiro cristianismo, ele te dá uma coroa de espinhos. O verdadeiro cristianismo, ele te dá jugo e fardo. Este é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo te dá a segunda milha para caminhar, a outra face para virar. Quando você vive buscando razões, você não tem um coração que ama com conhecimento. Pedro amava Jesus e estava fazendo isso por zelo e por amor. Amor ignorante. O que adianta um amor ignorante? Hã? Um amor que não consegue abaixar a altura. Hã? Você já viu pessoas que dizem que amam, mas não conseguem abaixar a altura? Querem que a criança entenda aquilo que o adulto está entendendo? Querem que um jovem, eu vejo muito isso nos adultos, eles acham que os jovens devem entender, o rapaz, a moça, sei lá, o irmão já tem seus 30 e lá vai, seus 40, e eles olham para os de 15, os 18, os de 20 e pouquinho, e acham que eles têm que ter a cabeça deles, mas rebobina a fita deles lá atrás. Amor ignorante. Amor ignorante. Pedro achava que ele estava falando para Jesus do cuidado, ele estava falando do zelo, ele estava fazendo, a intenção dele era boa. Ele tinha uma boa intenção. Mas quem diz que de intenção se acerta o céu? Existem vários caminhos para ir para o inferno, mas só um para ir para o céu. Sabia? Só existe um. Só existe uma maneira de acertar. Só uma maneira de acertar.
E Pedro errou. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Quem conhece? Aquele que quer aprender. Hã? Ele deixou com que a sua vaidade, com que a sua soberba levantasse. E ele resolveu falar, não devia ter falado. Eu quero, antes de continuar, dizer uma coisa para você. Como é que está a sua soberba? O pastor, eu não tenho soberba. Mentira. Todos nós temos ela em 3 níveis. Existe a soberba que governa e domina, manda na mente, no coração e na vida. Existe aquela soberba que é por lapsos e indução, e que vez por outra é exortada e repreendida. E existe a soberba que está enjaulada, que essa é a soberba do cristão, que ela está presa. E todos os dias o cristão vai lá e balança o cadeado, para ver se está fechadinho, se a soberba não está serrando ele devagarinho para sair para fora. Como é que está a sua soberba? O que impede o seu conhecimento é a soberba. Existem pessoas que acham que não são soberbas porque elas não diminuem ninguém, porque elas não passam a perna de ninguém e não se sentem melhores que ninguém. Quem diz que essa é a pior soberba? Essa é a soberba mais mínima que existe. A pior soberba que existe é quando aquela que você acha que está certo, aquela que você fecha o seu coração para aprender. Essa é a pior soberba. É aquela que você não é mais ensinável. É aquela que você começa a se rodear de razões. É aquela que você começa a se cercar de razões. É aquela que você planeja, você tem um propósito, você faz a trajetória e você esquematiza. Essa é a pior soberba. É aquela que destrói você. E Pedro achava que estava totalmente certo, mas ele estava dominado por um amor ignorante. Diga, amor ignorante. Não queira ser amado por um amor assim. Pedro amava Jesus, mas ainda era muito ignorante. Jesus, tenha dó de ti. E começou a repreender: de maneira nenhuma isso acontecerá contigo. Isso não vai acontecer contigo de espécie alguma. Pois é. A Bíblia diz assim no versículo de número 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, ele vai repreender Pedro publicamente diante dos discípulos. Repreendeu a Pedro dizendo: retira-te diante de mim, Satanás. Meu Deus, isso é doído, hein? Não, acabou com ele? Arrasou. Por quê? Jesus explica no término do versículo. Mas vamos meditar um pouquinho disso. Você sabe que Satanás, ele trabalha com prazeres, ele trabalha com conforto, ele trabalha com o bem, ele quer dar ao homem aquilo que o homem quer. Ele quer contribuir à vontade humana, ele quer fazer com que o ser humano seja cheio de razões e cheio de certezas e cheio de convicções. E é isso que ele quer. Ele não quer ver o crente ou o ser humano prostrado diante de Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me diz. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de humildade. Senhor, me ensine a ser humilde. Jesus dá uma lição nos discípulos e chama para si a multidão. Todos os outros versículos sobre humildade, sobre renúncia, sobre morte do eu, porque era nisso que Pedro havia pecado. Pedro pecou porque rejeitou o conhecimento para a alma e resolveu ter um amor ignorante. Um amor que entende apenas as coisas desta vida. Não, você fez para mim, eu vou fazer também. Mas você fez aquilo. Mas você fez aquilo outro. Mas aquilo foi assim, assim, assim. Não dobra o joelho no chão dizendo: Senhor, se a situação está ruim, eu estou errado. Mas eu não quero dizer assim: eu estou errado. Eu quero conserto. Filho pródigo se arrepende e fica lá na terra distante. Arrependido? Não. Arrependimento tem atitude. Arrependimento tem atitude. Arrependimento tem atitude. O que Pedro precisava aprender e entender, que ele tinha que ter um coração para aprender as coisas celestiais. E entender que as coisas que vivemos têm 2 lados, o humano e o espiritual. Se você entender as coisas apenas no âmbito humano, você é carnal. Olha para o seu irmão, ver se ele é um crente carnal.
Está embaraçado financeiramente, ele acha que ele tem que ter ideias, ele acha que ele tem que ter propósito. Você já orou? Já buscou a Deus? Já viu onde está falhando? Só entende as coisas no âmbito carnal. Por que Jesus chama Pedro e diz: arreda de mim, Satanás, que você não entende as coisas que são de Deus. Se você é uma pessoa sábia, mas a sua sabedoria não consegue aceitar, eu não estou dizendo acompanhar, não consegue aceitar os propósitos divinos, a sua sabedoria é maligna. Sua sabedoria que defende você mesmo, sua sabedoria que defende os seus propósitos, sua sabedoria que te dá razão em tudo, sua sabedoria que garante posicionamento, ela é maligna. Por quê? Porque a sabedoria verdadeira é aquela que faz o cristão humilhar-se, dobrar o joelho no chão e dizer: Senhor, me ensina porque eu não sei. Isto é ser sábio. Diga amém. Isto é sabedoria. Se você olha as coisas tudo no âmbito humano, essa sabedoria é maligna. É Satanás que te fermenta, é Satanás que te ensina, é Satanás que te dá as diretrizes para que você faça isso e isso não vai dar certo, e você faça aquilo e aquilo não vai dar certo, e você haja dessa maneira e não vai dar certo, e você está pondo a perder tudo aquilo que Deus te deu. Um coração e mente apenas para assuntos terrenos. Não pensa nos planos de Deus e propósitos e nem na glória de Deus. Apenas em si mesmo e no que está vivendo. Sabedoria maligna. Só pensa em você. Suas razões, seu posicionamento, o seu, porque eu estou sofrendo, porque eu estou com problema, Senhor, eu quero a sabedoria divina, que pensa na sua glória, que pensa no seu reino, que pensa no seu propósito. O que vale é o seu propósito. O que vale é, se eu tiver que engatinhar de novo, se eu tiver que rolar, se eu tiver que dar pirueta, se eu tiver que sofrer, que padecer, que morrer, se eu tiver que sofrer rejeição, se é para a sua glória, estou dentro. Eu estou dentro. Hã? Diga, isso é cristianismo. A sabedoria do homem, às vezes, quer se colocar acima dos propósitos divinos. Sabia? Diga para o seu irmão, a sabedoria do homem quer, às vezes, ser colocada acima dos propósitos divinos. Dá um exemplo para o seu irmão, como é que os crentes fazem isso? Não, espera aí um pouquinho, por cima de mim sou um avião, não sou tapete. Hã? Não, espera aí. Não, eu não concordo. Vou ver a Escritura. Sabe o que acontece? Às vezes nós nos achamos tão crentes que chega a ser até cômico. Tem crente que ele se acha tão crente que ele chega até a ser engraçado. Hã? Porque o que eu entendo de cristianismo é submissão, é sujeição à vontade de Deus. O que eu entendo de cristianismo é humildade. O que a Bíblia fala sobre o cristianismo é o quê? É aquilo que o Senhor Jesus vai dizer agora, sobre morrer, sobre carregar a cruz, sobre negar a si mesmo, sobre deixar de querer viver para querer morrer por amor a Ele. Isso é cristianismo. Quantas vezes a sabedoria dos crentes quer estar acima dos propósitos de Deus? Pedro achava que conhecia, que estava falando algo dimensional. Hã? Às vezes você acha que está certo e está errado. Sabia? Eu sou uma pessoa que me questiono muito. E sempre eu me pergunto, eu estou correta? E para onde eu olho? Aqui, ó. É aqui. Isso está certo? Está certo? Agora, porque você é crente, porque você tem 30 anos de convertido, porque você tem cargo, porque você tem isso, porque você tem aquilo. Que é isso que garante você estar certo? Ele era discípulo e estava mais errado do que qualquer judeu naquele dia, em toda aquela população. Ele era o homem mais equivocado da face da terra naquele dia.
Quem sabe hoje você é a pessoa mais equivocada na face da terra. Hoje. E aí? Isso vai fazer de você uma pessoa ignorante aos propósitos de Deus, ignorante à vontade de Deus, ignorante àquilo que Deus tem para a sua vida. E vai fazer com que Satanás venha disseminar na sua mente coisas negativas, pejorativas e destrutivas. Quem diz que eu estou certa, quem diz que você está certo, Ele é o Senhor da verdade. Se Ele estava dizendo para Pedro que era importante o padecer, que era importante a rejeição e a morte, era importante, ponto. Se Ele diz para você que é importante você se humilhar, que é importante você sofrer, que é importante você morrer, ponto. Acabou. Ele falou, está falado sem conjectura, sem poréns, sem eu discordo, sem eu não concordo inteiramente. Quantos crentes como Pedro, discordando, sem manifestar verbalmente. Existem crentes dentro da igreja que estão em rebelião, mas você não ouve da boca dele uma palavra de rebelião, mas você olha o comportamento dele. Você já viu criança? Quando a mãe leva amarrado para um lugar que não quer, a mãe sai arrastando e o menino com o freio só no calcanhar aqui, e a mãe arrastando. Então, tem crente que ele vai assim, da boca dele não sai uma palavra, mas ele está arrastado. Ele não tem nada a ver com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com a glória de Deus, com o propósito de Deus. Quando ele vai ser rejeitado, ele é reprovado. Quando ele vai ser padecer, ele é reprovado. Quando ele tem que morrer, ele é reprovado. Fala, aí não dá. Aí não dá, aí não é cristianismo, aí nós estamos na igreja errada, nós temos que ir lá para a Universal. É ou não é? Tem certeza que você está na igreja certa? Às vezes você tem que ser universal. É ou não é? Porque cristianismo é aquilo que o Senhor Jesus prega agora e chama para si os discípulos. A Bíblia diz assim, versículo 33... Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Eu quero só ler um versículo para você, muito interessante. Não precisa abrir. O Senhor Jesus fazendo a explanação da parábola do semeador, ele diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendam, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a escritura que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mateus 13, 14 e 15. Não compreende. Por favor, compreende o tempo que você está vivendo, o momento que você está vivendo. Se você errar numa atitude, num posicionamento, se você errar numa situação, você pode colocar tudo a perder. Tudo a perder. Entenda o momento que você está vivendo. Entenda o episódio que você está vivendo. Aquela não era a hora para Pedro abrir a boca. Pedro não podia abrir a boca, mas ele resolveu abrir a boca, porque ele se achou discípulo, ele se achou crente, ele achou que ia receber um outro elogio. Agora o Senhor Jesus chama para si, 34, a multidão. Agora não é mais um assunto doméstico entre eles, ele chama a multidão com os seus discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, você quer ir após Jesus? Amém ou não amém? Amém? Amém de verdade? Ele diz, o que é negar a si mesmo? Diga para o seu irmão só uma característica de negar a si mesmo. Diga para ele. É você ser forte o suficiente para fazer o que não quer. E deixar de fazer o que quer. Negar a si mesmo é você dizer não para ti mesmo. Dizer não para você mesmo. Dizer não para você mesmo. Existem pessoas que não sabem dizer não para si mesmas.
Elas não sabem dizer não para si mesmas. Elas só existe o sim. Não, porque eu quero, eu faço. Não, porque eu acho isso certo. Não, porque eu. Onde é que está o seu eu? Está no trono ou está na cruz? Nega a si mesmo e carregue a sua cruz. O que é a sua cruz? É tudo aquilo que te levará a abnegar e renunciar qualquer coisa por amor ao Evangelho. Isso é carregar a sua cruz. A cruz não é sua sogra e nem o seu cônjuge. A cruz são os seus direitos. Porque ele esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de homem, abnegando. A cruz são seus direitos. A cruz é aquilo que você tem direito, é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. Isso é a sua cruz. A cruz não é uma pessoa. Se for uma pessoa, essa pessoa, você quer realmente personalizar a cruz? Então a cruz é você, com todos os seus desejos, seus direitos, e seu querer, e seus planos, e suas iniciativas, e sua vontade, e assim por diante. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga não para você mesmo. Aprenda a negar a si mesmo aquilo que você acha que tem direito. Tome a sua cruz e siga-me. Ele estava falando isso principalmente para os discípulos, para a multidão. Será que os discípulos agora entenderam? Acho que sim, né? Olha para o discípulo aí do lado, vê se ele está entendendo. Tem discípulo que cabeça dura, irmão, mas não entende, mas nem a paulada. Você pode dar porretada na cabeça dele para rachar o crânio dele, ele não entende. Tinha uma irmã, um tempo atrás, que ela falava assim para mim, assim, pastora, não tem nenhum serviço de trator, de tratorista no céu? Eu falei, mas por quê? Ela falou, eu queria que passasse um trator em cima de mim para ver se eu entendia alguma coisa. Falei, no momento eu não estou sabendo de nenhum serviço desse de tratorista no céu, não. Porque tem gente que é difícil para entender. Jesus diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida. Dá exemplo para o seu irmão de salvar a sua vida. Fazer aquilo que quer, aquilo que gosta, aquilo que dá prazer. Identificar você em primeiro plano, você em primeiro plano. O reino nada, a glória nada, é você. São os seus direitos, o seu querer, a sua vontade, o seu prazer. Você. Qualquer que quiser salvar a sua vida. Porque agora é o que eu quero, agora é do jeito que eu quero, agora é a maneira que eu quero, é assim, assim. Você quer salvar a sua vida, você vai perdê-la. Perder tudo aquilo que Deus tem para você. Porque as coisas que Deus tem para você só virá a partir de você perder a sua vida, sua razão. E aquilo que você quer, aquilo que você gosta, por amor ao Evangelho, para a glória do reino, para a glória de Deus. Objetivando a divindade antes do carnal e humano. Crente carnal não existe. Mas às vezes a gente diz alguma coisa parecida. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Todas as pessoas que fazem as coisas em nome de suas vontades, seu querer, seu propósito, sua, seu, meu, não vai chegar a lugar nenhum, vai perder tudo. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor à esposa, por amor ao filho, por amor a mim. Quando eu renuncio, quando você renuncia, nós não fazemos isso pelas pessoas. Porque se fizermos pelas pessoas, vamos retroceder rapidinho nas nossas decisões. Mas nós vamos fazer por Cristo, aquele que perder a sua vida, seus direitos, suas vantagens, tudo, e abrir mão de tudo, dizer, Senhor, por amor a Ti, eu rolo, dou cambalhota, por amor a Ti, eu viro de cabeça para baixo, por amor a Ti, eu me humilho, por amor a Ti, eu faço qualquer coisa. Eu não quero me salvar da rejeição, ou do sofrimento, ou da morte. Eu quero morrer cada dia, por amor a Ti. Sabe por que não dá certo para muitos crentes? Porque eles não fazem por amor a Cristo. É por amor ao casamento, é por amor à prosperidade, é por amor a tudo, mas se for por Cristo vai dar certo. O que Jesus quer de mim? Você diz. Ele diz, mas qualquer que perder a sua vida,
por amor de mim e do evangelho, esse vai salvar a vida, vai dar tudo certo para ele. Olha para o teu irmão, será que ele quer que a vida dele dê certo? Hã? Então ele tem que odiar a vida. Ele tem que ter nojo e aversão ao querer, à vontade, a sua individualidade, vamos dizer assim, no sentido de independência da palavra. Esse é o meu jeito. A maior doença dos crentes, a peste do Salmo 91 hoje. Hoje na igreja, é o meu jeito. Esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. Engraçado, irmão, eu não identifico esse jeito aí de Cristo. Cristo não tem nada a ver com esse jeito, não. E a Bíblia diz assim, que ele morreu na cruz, para que ele vivesse em você. Esse não é o jeito de Cristo falar, esse não é o jeito de Cristo posicionar, esse não é o jeito de Cristo agir. Então esse jeito é do inferno, não veio do céu. Aquele que perder a vida, que abrir mão dos seus direitos, de sua personalidade, de sua característica. Se você nunca entendeu esse versículo, hoje você está entendendo. Aquele que perder a sua vida, aquele que abrir mão de si, da história, da vida, por causa de Jesus e por causa do reino, esse vai viver plenamente. Mas não vai haver arrogância, não vai haver soberba, não vai haver nada disso, porque ele não vive mais, quem vive é Cristo que vive nele. 36. Que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Achar que ganhando, perder a alma. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que eu e você podemos dar em resgate? Nada. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera. Por que geração adúltera? Ora com o cônjuge, ora com o amante. Ora com o cônjuge, ora com o amante. Ora com Jesus, ora com o mundo. Ora com o evangelho, ora com a personalidade. Ora com Deus, ora com o diabo. Ora na igreja, ouvindo a palavra, ora do jeito dele. Geração adúltera. Cada hora de um jeito, cada hora pensa de um jeito, cada hora age de um jeito. O pior inimigo que você tem é você mesmo. Principalmente se você for instável. A Bíblia diz assim, e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras. Sabe o que significa se envergonhar de Jesus? Eu sei, pastor, por exemplo, lembra quando a gente fazia aula da escola dominical? Envergonhar de Jesus, a professora dizia para a gente quando a gente é criança. É alguém perguntar assim para você, você é crente? Aí você dizia assim, não. Isso é se envergonhar de Jesus. As professoras da escola dominical ensinavam a gente assim. Valeu, mas não é nada disso. Se envergonhar de mim e das minhas palavras. Sabe o que é se envergonhar de Jesus e das palavras dele? É você preferir o que você quer à vontade dele. É você preferir a sua fala, o seu entendimento, a sua vontade, a sua percepção, a sua logística e tudo que você acha e desprezar. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras. Ah, mas esse é o meu jeito. Mas eu nasci assim. Como é que é o ditado? Eu nasci assim. Cresci assim. E vou morrer assim. E termina a frase. E vou para o inferno assim. Pessoas que se recusam à mudança, elas estão negando a oportunidade do evangelho entrar dentro delas e transformá-las e mudá-las. O que aconteceu com Pedro desde o início? Ele não tinha um coração ensinável para aprender, apenas uma mente teológica. Tem uma mente teológica? Parabéns. Essa mente vai te levar para o inferno. Coração convertido. Coração convertido. Coração apaixonado. Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Jesus, Senhor, isso aí que o Senhor está querendo fazer para mim, eu não concordo, porque eu tenho meus direitos, porque eu tenho a minha personalidade, porque eu estou esperando o outro fazer, se o outro fizer eu faço, porque mente teológica, coração, amor ignorante. Você não ama Jesus com o coração apaixonado. Quem ama Jesus faz, meu irmão. Ele vai para cima, vai para baixo, faz o que tem que ser feito. Por quê? Por causa da outra pessoa? Não. Por que você faz, você é bom, você procura ser bom? É por causa das pessoas? Não, nada disso. Por causa de Jesus. Se envergonhar de mim. Você está se envergonhando de Jesus?
Ele diz, faz isso, e você diz, não, Senhor, eu não concordo, eu faço aquilo. E das palavras dele, ele diz, faz assim, e você diz, não, Senhor. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos, dizendo, eu não te conheço. Conhecer. Eu não te conheço. Mas, Senhor, eu não te conheço, eu não te conheço, eu não te conheço. Hã? Pastora, resumindo, sofrimento. Não serve para sofrer, não serve para ser crente. Não sabe sofrer, ainda não sabe ser crente. Hã? Vai sofrer, fica revoltado, azedo, vingativo, fica amargo, depressivo, sofrido. Sofrer a glória do Senhor, a glória, a honra. Vou aprender, estou sofrendo porque eu tenho que aprender. Estou passando porque eu tenho que aprender. Eu tenho que ter um coração sábio, inteligente. Não um coração ignorante. Não um coração ignorante. Agora você está sofrendo, a culpa é de todo mundo. Ah, da Dilma, que nem está mais no governo, do Lula, sei lá de quem está governando agora. Ah, mas sua não é. Hã? Que isso? Hein? Senhor, me ensina. 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 O que Satanás tem a ver com isso? Satanás aprisiona seu coração, para que seu coração não seja inteligente, não aprenda. Satanás trabalha na sua mente, nas fortalezas da sua mente, para que você possa ouvir, não, você tem razão, você está certo, você é o dono da verdade. Aí ele levanta uns demônios de rabudo, chifrudo, que fala assim para você, você está certo mesmo, você está certo, onde já se viu, onde já se viu, onde já se viu? Isso não é o Espírito Santo, isso é o diabo e seus anjos, e seus demônios, seus anjos caídos e seus demônios. Queria que você fechasse os olhos. O que faz o seu coração não aprender a soberba? Um coração humilde está sempre aprendendo. Eu não quero ter um amor ignorante por Jesus, eu acredito que você também não. Quem sabe você está tendo um amor ignorante. Você diz, tu és o meu Salvador, mas Ele não tem te salvado de você mesmo. Você diz, o Senhor é Senhor da minha vida, mas você não ouve nem obedece a voz nem a palavra dEle. Então tem coisa errada aí. O seu coração é ignorante. A soberba traz a ignorância para o coração. Eu queria que você falasse com Deus e pedisse perdão. Satanás está desesperado para que você se endureça. Desesperado para que você não saia daqui com o coração quebrantado, não saia daqui com o coração esquadrinhado. Deus está falando conosco. Eu sei que você tem visto muitas pessoas caídas ao beira do caminho. Muitas pessoas que perderam o arado, que perderam o tino. E às vezes você pergunta, por que essa pessoa perdeu? Por que essa pessoa tinha tudo e jogou fora? Porque ela recusou ter um coração que aprende. Um coração humilde. Pedro achou que sabia. Sabia o quê? Quem diz que eu sei alguma coisa? Quem diz que você sabe alguma coisa? É Ele quem dita as regras dentro de nós. É Ele quem diz que temos que fazer. É Ele quem diz. A nossa alma está toda voltada e submissa e sujeita à voz dEle. E a voz dEle nos diz, faça isso, faça isso, faça isso. Satanás tem usado a mente de muitas pessoas para que o Espírito Santo não as convença. A mente corrompida em autopreservação, em vontade própria, em direitos, em personalidade. Você não acha que Jesus é suficiente para defender você? Você não acha que Jesus vai defender o seu conforto, o seu bem-estar, a sua alegria, a sua paz, a sua felicidade? Jesus é defensor. Mas quando você defende, quando você salva a sua própria vida, você está perdendo. Mas quando você perde a sua vida e entrega ela para Jesus, dizendo, Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai salvar a minha alegria, o meu conforto, a minha bênção, a minha paz, a minha harmonia, a minha alegria. E eu vou perder por tua causa. Eu quero que você coloque-se de pé. Eu não sei se você entendeu essa mensagem. Mas essa mensagem fala da luta da mente com o coração.
Quando Satanás tem acesso à sua mente e faz com que razões estejam acima do mandamento, com que a sua vontade esteja acima da palavra, com aquilo que você acha certo acima daquilo que está escrito. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você pedisse a Deus e clamasse por livramento nesta noite. Senhor, me livre dos demônios, das ações demoníacas sobre a minha mente. Me livra dessa religião, Deus, que não me deixa ouvir-te, que me impede de ser acessível à sua voz. Me livra, Senhor, me livra, meu Deus, me livra. Se eu sei a sua vontade e eu não consigo fazê-la, é por causa da soberba que habita em mim. Então, Espírito Santo, eu te peço, me converta. Porque é no sofrimento que eu vou me converter, Senhor. É na rejeição que eu vou me converter. É na morte do eu, na morte da minha carne que eu vou me converter, Senhor. A conversão não se dá em palácios, a conversão não se dá em jardins, a conversão se dá em vales e desertos. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero me converter. Eu quero ter um coração inteligente e sábio para servir-te de toda a alma. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais ser um crente que é governado por uma mente soberba e arrogante. Eu quero ser um crente de coração ensinável e que tenha também uma mente ensinável. E que toda a minha vida seja sucumbida à sua vontade. Jesus, eu preciso aprender a carregar a minha cruz. Eu preciso aprender a negar a mim mesmo. Eu preciso, Espírito Santo, a negar a minha personalidade, ao meu jeito. E eu quero aprender a ser. Eu quero aprender a ser crente. Eu quero aprender a ser maleável. Eu quero aprender a ser manso. Eu quero aprender a ser sábio. Eu quero aprender a ser flexível. Eu quero aprender a ser humilde. Eu quero aprender a ser inteligente, a ser doce, a ser gentil, a ser educado. Eu quero aprender, Deus. E eu quero que o Senhor me ensine. Mas a soberba e a arrogância da minha alma tem impedido eu de aprender, dizendo para mim que eu estou certo, que eu estou correto e que eu devo continuar da mesma maneira que eu estou. Deus, a tua palavra diz: ó, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Jesus, eu quero ajuntar contigo, eu quero me oferecer, Senhor, para ser um vaso de barro em tuas mãos, para que o Senhor possa me moldar. Quando Israel precisava de conserto, tu dissestes a Jeremias: eu não poderei fazer de vós como esse oleiro faz com esse barro. O Senhor está dizendo a você: eu quero consertar você, eu quero consertar a sua vida. Será que eu não posso fazer de você um vaso de barro e tocar-te com as minhas mãos e moldar-te, transformar-te da maneira que eu quero, diz o Senhor. A maior chance de Satanás, a maior oportunidade de Satanás é a arrogância e a soberba. Jesus olha para Pedro e diz assim: sai de mim, Satanás. Naquele momento, tudo aquilo que Pedro fazia era aquilo que o inferno diz para os crentes fazer: entender as coisas no âmbito racional, segundo a própria razão, segundo a própria vontade, segundo a própria personalidade, não entendendo os propósitos de Deus, não sabendo fazer sacrifícios para a glória de Deus. Se eu e você fazemos sacrifícios, não é por nós, é para a glória de Deus, é por causa de Cristo e da palavra. Com a mão no coração, diga assim: Senhor, eu não quero ter um amor ignorante, eu quero ter um coração sábio, para te amar de uma maneira inteligível, para obedecer-te. Quero fazer a sua vontade. Eu vou passar por cima de mim, do meu ego, do meu orgulho, das minhas razões, dos meus direitos. Eu vou passar por cima de mim, Senhor, por causa do Senhor, do teu reino. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou odiar a minha vida, eu vou carregar a cruz. Eu não vou me envergonhar nem da sua palavra e nem do Senhor, porque eu sou crente, porque eu te sirvo e o meu amor é inteligente. Por isso eu repreendo todos os trâmites de Satanás na minha mente e no meu coração, e eu abro a minha alma para esta palavra. E tudo que tem do diabo em mim, eu repreendo agora toda ignorância, toda arrogância,
toda dureza, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu vou ser crente, eu vou te honrar, eu vou te glorificar, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto, que o amor do Senhor, a proteção e preservação desta palavra, possa cobrir-te e salvar-te, tanto dos seus erros, como salvar-te das garras de Satanás, salvando a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Diga assim: o que importa, e o que sempre vai importar, é a honra e a glória de Deus. Eu e você? Diga: eu e você. Último lugar. Amém? Só assim estaremos em primeiro.